Instituto Queiro. Vocês conhecem o Queiro? O que o Queiro faz? Alguma ideia assim? Não, mas tudo bem, eu vou explicar para vocês o que é o Queiro, tá bom? O Queiro é um projeto social daqui de Santos, no qual temos projetos sociais voltados ao cinema, ou seja, é um instituto que nós produzimos cinema aqui em Santos. E é um curso, nós temos 3 cursos lá dentro do Queiro. Temos Oficinas Queiro, que é um projeto no qual jovens de 16 a 24 anos se capacitam em cinema, ou seja, a gente aprende a como produzir cinema por trás das câmeras. Então, o que faz a fotografia, o que faz a câmera, como bater uma claquete, como fazer uma hora no dia. Nós temos um projeto Queiro na escola, no qual a gente vai até as escolas e fazemos oficinas de cinema. Temos o Queiro Comunidade, que a gente vai até as comunidades de Santos para contar uma história do pessoal daquele bairro também. E nós temos a sessão Queiro, que é de hoje também, no qual a gente exibe um dos nossos filmes do ano passado e temos um bate-papo com os produtores, diretores do filme. Que no caso temos aqui Nathaniel e Luísa. Você um oi, pessoal? Oi. A gente vai assistir um filme chamado Alma Negra, que foi um filme que a turma deles produziram no ano passado. E também vamos exibir o filme Flores Invisíveis, também, que é um filme lá de 2023 também, que vai ser um tema bem legal para vocês, tá bom? Vocês vão descobrir ali na hora, tá bom? E vamos falar um pouco sobre o assunto, tá? E logo depois da exibição dos filmes, nós temos um bate-papo com eles sobre como foi a produção desses filmes, né? Porque são documentários, e documentários também são filmes. Então a gente está documentando algo ali que tem toda uma questão de fotografia, de roteiro também, qual a diferença entre roteiro de ficção para o roteiro de documentário também, tá bom? E são curtas-metragens, então cada filme tem 15 minutos. Então 15 minutos esse primeiro filme e logo depois 15 minutos o segundo filme, tá bom? Aí logo em seguida temos o bate-papo, tá? E o Queiro, pessoal, o Queiro ele tem essa questão de projetos sociais mesmo para capacitar os jovens para trabalhar no mercado de trabalho. Eu sou formado nesse curso em 2014 e Luiz e Nathaniel também estão se formando esse ano também, tá legal? Então estamos aqui para apresentar esse trabalho para vocês, ok? Vamos apresentar? Vamos apresentar, pessoal? Boa sessão, tá? Obrigado. Pessoal, vai ter gostado das exibições. Esses filmes foram feitos por jovens de 16 a 24 anos, que é o Queiro, o nosso trabalho no Queiro, de realmente ensinar cinema para esses jovens. E aí no Queiro temos o intuito, né? No primeiro ano eles fazem documentários e no segundo ano eles fazem ficção também. E o Queiro tem o intuito mesmo de fazer temas de impacto social mesmo, sabe? De mostrar que a minoria não é minoria, somos a maioria, não importa em qual estado nós estamos e estivemos, enfim. E aí, vou pedir para vocês falarem um pouco, né, de vocês, se apresentarem também e falar como é o intuito do Queiro, como foi o primeiro ano de vocês, como foi a chuva de ideias, tá bom? Só a gente começando falando que o assunto vai desenvolvendo, que eu vou ter perguntas também, com certeza. Eu sou a Cida. Bom dia. Eu acho que a minha experiência no Queiro foi muito legal. Eu ficava nervosa no começo. Primeiro, para começar o documentário, a gente tem uma chuva de ideias. Então cada um tem uma, duas, três, sei lá quantas ideias tiver. E aí a gente vai lá na frente e apresenta para todo mundo da turma. E aí vão ter a Miri, que é a nossa produtora, a Tami e a Tayane, que elas são da equipe do Queiro. E aí vão ser selecionados 6 para o pitching, que aí vão ser mais detalhados, como é a nossa ideia, trazendo personagens, possíveis locações, mais detalhado mesmo. E aí elas escolhem 3 apenas que são escolhidos para a gente gravar. No nosso ano foi escolhido o movimento feminista negro, a maternidade na adolescência e a cultura indígena, né? A gente
participou do Alma Negra, eu fui a diretora de fotografia, mas não fui assistente. E antes das gravações, a gente tem a pré-produção, que a gente pensa no roteiro, na locação, no personagem, cor do filme, trilha sonora, todas essas coisas. Primeiro a gente vai em busca das personagens, né? A Yasmin, que foi a produtora do filme, nossa colega, ela trouxe duas personagens, foi a Michelle e a Laila. A Rafa, não lembro como a gente encontrou ela, mas ela se formou no final do ano passado em jornalismo na Santa Cecília. E aí depois da gente arrumar os personagens, a gente vai captar alimento pra gente na diária. A gente vai nos lugares pedir, sei lá, um pão, essas coisas pro dia da gravação. Em troca, a gente coloca o nome deles no crédito, nos créditos do filme, que aparece ali nos agradecimentos. E aí eu não lembro. A gente faz um convite para eles também, para eles na estreia, quase ninguém vai. Mas aí depois das gravações, a gente vê só 3 partes do filme. Tipo, a editora não, como é que fala? A moça que editou o nosso filme, ela leva lá a primeira parte, aí a gente assiste, a gente dá uns palpites, depois ela edita de novo, a gente vê a segunda vez, dá mais alguns palpites, e a terceira é a última vez que a gente vê. E se precisar arrumar alguma coisa que faz a equipe, a gente só assiste na estreia. A gente tem tutores de cada categoria da nossa função, tem um tutor de direção, o de fotografia, o de som e o de produção. Não me engano, são os 3. E aí eles auxiliam a gente no que a gente tem que fazer. Eles não fazem nada, mas eles só auxiliam mesmo quem faz a gente. No máximo, alguma coisa, tipo, no final do nosso filme a gente apareceu. Então quem gravou foi o nosso tutor de fotografia, não teve como a gente gravar porque a gente ia aparecer. Mas é isso, eu sou o Nathaniel, fui assistente de fotografia no Alma Negra. Foi assim, uma função, não é uma função que... Fácil, né? Não é uma função fácil, não é uma função muito fácil, porque você fica responsável por todos os equipamentos e você monta os equipamentos, desmonta os equipamentos, vê a lista para ver se todos os equipamentos estão lá certinhos. Assim, é uma correria, porque os diretores de fotografia eles têm que estar gravando um filme e se precisar de alguma coisa, você tem que ir lá, pegar correndo, aí troca a bateria da câmera, põe para carregar, troca fio, troca iluminação, monta iluminação, essas coisas assim. Na época, antes do pitching, essas coisas do filme, a gente nem se falava, a gente nem era amigas, melhores amigas como a gente é hoje em dia. E na época do filme... Explica pra eles o que é pitching. Que eu também não sei. É tipo uma apresentação de ideia. É uma apresentação mais detalhada do seu roteiro, do seu filme. Você É você defender a ideia. Entendeu? O pitching deixa eu explicar isso. O pitching é assim, você tem várias ideias. Então, eu quero fazer um filme sobre meio ambiente, sobre neurodivergente, sobre... Fala um tema aí pra mim. Sobre racismo e agronegócio, por exemplo. E aí você vai apresentar pra turma isso. Mas o filme, ele é coletivo. Então, você vai apresentar as ideias e aí você tem que, tirar essa ideia de você, né? É do grupo. E tem que defender... Isso. Aí tem que defender... Por que essa ideia é boa de se fazer? Porque eu conheço tal pessoa, esse tema vai ser legal para tal função, tá na hora de falar sobre isso e tal. Então eu tenho um pitch para poder, isso de roteiro, né? Você defender a sua ideia para escrever um roteiro. Você apresenta a ideia e logo depois disso, no aprovado, vai ter a pesquisa para se criar o roteiro. Isso é questão de documentário também e ficção também, é a mesma coisa. E é um termo utilizado no empreendedorismo também, né? Para você apresentar para investidores e pitch, né? Exatamente. Então quer dizer que a escolha de um determinado tema é parte de um grupo coletivo.
sujeito que traz uma ideia e ele sabe, mas no coletivo, num grupo, discute-se aquilo pertinente, os 2 temas que vocês abordaram aí. Isso. Não foi apenas uma pessoa que trouxe a ideia, mas um coletivo. Exatamente. Isso é uma forma de apresentação. Isso, porque às vezes um tema surge no outro. Então, assim, uma pessoa quer falar sobre racismo também, outra quer falar sobre empoderamento da mulher preta, por exemplo. Bom, ó, temos os 2 caminhos que dá para juntar esse caminho aí e seguir um outro roteiro. Pode ser uma pessoa trazer a ideia, e aí a ideia vira do grupo, e o grupo inteiro faz a pesquisa em cima dessa ideia, e aí, ou também ao contrário, um grupo chega com a ideia e até mesmo um outro grupo pode desenvolver essa ideia. Entendeu? Vocês estavam na mesma ideia do pitching, desse começo da maneira, ou estavam em outra ideia? Estava em outra ideia, por exemplo. Aí depois vem pra cá. Vocês discutem assim alguma coisa de viabilidade, tipo, será que esse tema vai ter uma repercussão positiva? É um tema que está na atualidade, que deveria discutir? Ou simplesmente, não, eu gostei desse tema, vamos pensar nisso? Não, é isso aí. Há um estudo, um levantamento. Exatamente. Assim, ainda mais que o Queiro tem essa questão de diversidade e tudo mais, ele é mesmo importante sobre isso aí. Então, são muitos temas que os jovens trazem. Então, eles querem contar muito sobre a vivência deles. Então, quer falar uma coisa sobre a periferia? Então, vamos lá, vamos nessa periferia, vamos nessa comunidade. Quer falar que nem Flores Invisíveis? Veio também de uma condição, porque nós tivemos neurodivergência no Queiro. Aí pensamos, putz, não temos um filme sobre isso. Vamos dar voz a eles também. Aí começa essa pesquisa também. Não basta só gostar da ideia, porque você, quando faz um filme, é pro mundo. É uma responsabilidade social criar um filme. Então, o que esse filme vai agregar na sociedade? Vai passar uma mensagem? Porque filme, podemos falar sobre qualquer tipo de tema. Qualquer filme podemos gravar. Mas qual é o impacto que vai surgir? A pessoa vai se sentir representada ali? Vai se ver ali? Sabe? Desculpa, gente, não, é isso aí, mas é isso mesmo. Esse é o intuito. Do pitching diante. A minha ideia na época, quando eu cheguei lá, porque todo mundo fica nervoso na chuva de ideias, porque são 40 pessoas ouvindo a sua ideia, você tá lá sozinho, mais a equipe, você tá lá sozinho na frente falando a sua ideia. A minha ideia foi de casais homossexuais, suas dificuldades. E a tua? A minha foi sobre sustentabilidade. Sustentabilidade. E aí a gente leva as ideias, aí a gente espera a maior ansiedade com os seus 6 escolhidos. E aí escolheram, aí apresentaram, depois disso escolheram mais 3. E aí a gente foi pro processo de escolher qual filme a gente queria fazer, o que a gente queria fazer dentro do filme. Que no começo eu não escolhi o Alma Negra. Votaram o Alma Negra sem eu ter escolhido. Eu tinha escolhido o filme da maternidade e o filme da cultura indígena. E aí quando eu vi lá a Alma Negra, eu falei, não quero, eu escolhi. Fiquei muito triste, mas aí eu falei, mas agora já foi, já escolhi. Pelo menos eu fui na função que eu queria, porque eu naquela época não me sentia responsável o suficiente para ser de direção de fotografia, e eu acho que eu botei produção, direção de fotografia não, assistente de fotografia, e eu tava, porque as funções, eu não tinha separado essa opção, direção de fotografia e assistente de fotografia, elas estavam juntas numa opção só, então o que viesse ia ser na sorte. Eu tava torcendo, rezando pra não vir direção, porque eu não me sentia responsável o suficiente pra ser da direção naquela época, e veio o que eu queria, que era assistente, e eu fiz o que tinha que fazer, e eu trabalhei bem, porque eu fui bem elogiada. Já participou Eu também sei como é que eu fui um assistente de fotografia. E aí, então, acho que seria legal para eles, né? A gente até tem uma ideia, imagina, né, que você vai estar, né? Você falou que ficou responsável pelos equipamentos, então para você foi uma responsabilidade muito grande, né? Foi uma E aí, como é que foi
O que você tinha que fazer, de fato? Assim, a gente chega de manhã e a gente recebe 1 hora do dia, que é tudo que vai acontecer. É uma planilha. Um cronograma. É um cronograma, com todos os horários, como tem que funcionar. Então a gente chega, a gente toma café e vai direto pegar os equipamentos para montar. Então a gente monta os equipamentos, a gente tem um tempo para eles. Uma hora para montar os equipamentos. A gente Pouco tempo. Uma hora é pouco tempo. No cinema, o tempo, gente. São muitos equipamentos. Sim, aí quando a gente tem equipe, é bom quando a equipe tá bem junta, Bem unida, né? bem amigos, pra todo mundo se ajudar. E a gente montou bem rápido, acho que a gente montou em meia hora. Menos de meia hora e a gente ficou livre enquanto tava todo mundo montando, a gente tava lá, sentadinhos esperando pra começar pra poder gravar. A equipe deu certo, a comunicação, A gente sempre fala isso, que é muito engraçado. Ninguém se falava nesse filme. E a gente só se tornou amigos porque a gente fez esse filme junto. E é muito engraçado. A gente é amigo até hoje. Tem umas pessoas que não vieram pro segundo ano, mas a gente sempre tá em grupo, em conversa. A gente vai ser só eu. Porque o cinema é arte do coletivo, então realmente é isso, não se faz um filme sozinho. Então o cinema, ele aproxima as pessoas. Então, assim, não é um monólogo e tudo mais. Você vai precisar de alguém que vai pensar na ordem do dia, alguém na cabeça, na alimentação, na fotografia, na luz. Então isso é muito importante. Eu vou fazer uma pergunta, quanto tempo foi a pré-produção, a preparação para gravar o filme? Quanto tempo durou? Foi 1 mês e meio, eu acho. 1 mês e alguns dias de pré-produção, que foi o terror da... Foi. Assim, foi terror assim, mais ou menos. Tipo, no começo a gente tinha que fazer muita coisa. Só Não, que aí... fala a verdade. Vamos lá. Isso mesmo, fala a verdade. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. É que assim, a gente não tinha muita demanda pra fazer. E era a época das Olimpíadas, gente. Eu fiquei viciada. Então assim, enquanto tava todo mundo correndo pra lá e pra cá, a gente não tinha muito o que fazer, porque a gente precisava, tipo, da direção mesmo pra passar as demandas. E aí a gente ficava assistindo os jogos das Olimpíadas. Bom saber. Bom saber. Só que assim, a gente ainda assistiu no silêncio, porque não tinha como colocar Sim. Ficava só assistindo assim, ó. Mas, Tá bom. Verdade A secreta. gente não tinha demanda por quê? Fotografia já tinha feito tudo adiantado. A gente já tinha feito tudo. A gente tinha adiantado tudo que a gente ia fazer. Pela ansiedade, a gente fez em 5 dias. 5 dias, não lembro, isso aí eu não recordo. A gente montou uma pasta e fez tudo que a gente achava que tinha que estar lá, todos os exemplos, fotos. Então a gente fez tudo na ansiedade e no final não tinha mais nada pra gente fazer. E a gente tinha que esperar a direção. Tanto que quem fazia mais era a direção, a assistente de direção, a produção. Produtores, já viram, né? Nós produtores, a gente sofre. A produção estava fazendo muita coisa, porque a gente tinha que ir atrás da moldura que a gente teve Uma chave, não dá nem uma chave em lugar nenhum. Porque tinha que ser uma específica. Uma específica não, tinha que ser algo parecido, tinha que ser algo que a direção queria. Aí a direção estava fazendo a produção, o som não estava fazendo muita coisa assim, mas estava o som tava de boa, igual a gente. Tem mais de 7 gravação, né? Tem a pré-produção, produtores. A gente rala as produtoras, né? Vou até falar um pouco mais sobre isso. Que é assim, existe a pré-produção, a produção e a pós-produção. Pré-produção é a preparação de tudo, que demora mais tempo para que tudo de cada gravação dê certo, porque tempo também é dinheiro no cinema. Então, um dia no cinema é muito caro, então tem que ter tudo bem planejado. Então, essa coisa aí, de qual vai ser a moldura, esse tipo de exemplo. Então, na produção, a gente rala na pré-produção, para na produção a gente tá mais de boas, que é o dia da gravação, e aí a galera da fotografia que tá de boas, rala mais. Porque é das 5 da manhã até 10 da noite gravando coisa, demora muito. É pesada, gente. Demora muito. Eu fiquei olhando assim também o ambiente, o espaço, o local, tudo que aparece lá, né? Se planeja tudo que vai naqueles, né, que vai ser utilizado. Eu achei assim muito interessante no Almas Negras. Alma Negra. O local onde vocês gravaram mesmo, né? Então, eu
não sei que lugar que era ali, que eu achei muito rústico. No centro, no Santos? centro, mas Confeitaria Azulejada, ali na 15 de novembro. Nossa, é aberto esse lugar, dá pra visitar. Rústico, né? Rústico e tudo que aparecia ali, assim, parece que é de encontro mesmo com a ideia, né, da filmagem, que eu achei muito interessante, não só as falas, né, mas também o ambiente. E aí uma pergunta, que aí serve para os jovens, eles esperam que vocês também. Vocês que estão ali, fizeram, né, parte de toda essa produção, como seria para um gente ou para uma pessoa com deficiência, que nós não temos só nós temos sim, outros, né? Como sendo participantes, o que vocês diriam em relação a isso? Acreditam que são pessoas potentes, capazes de executar com a mesma capacidade que vocês executarem? Como é que funciona isso para vocês? Com certeza. Não apenas serem pessoas ouvintes, né, que estão do lado de cá, mas lá, na prática, no cotidiano. Eu acho que é super comum. Tem a Lara também, não é? A Lara, o Bruno também. Os dois, se eu não me engano, foram do som. A Lara, ela foi do Alma Negra, ela foi editora não. Ela foi do som. O Bruno também foi do som, só que ele foi Reencontro Ancestral, que é do cultura indígena. A Priscila também estava de vocês, a Priscila? A Priscila foi produtora do nosso filme também. O Abel também. O Abel também, ele foi diretor também do Reencontro Ancestral, que foi sobre a cultura indígena. A Emma também. A Emma foi som também, não foi? Mas fizeram coisa, viu? Isso é importante. Cada um fizeram uma coisa. Alguém fez uma coisa, exatamente. Mas fizeram. Mas Mondeno, sim. Sim, com certeza. Então, assim, que nem Flores Invisíveis, também tivemos pessoas na Mineiro de Belém também, que também estavam fazendo a produção também. Tivemos o João, que o João foi de 2022 ou 2023, que ele foi editor. Ele editou um videoclipe, entendeu? Ele é grau 2, eu acho, mas assim, vai lá, faz lá. E que ele fez, junto com a gente lá, pegou, deu as ideias e tudo mais. Então, sim, é capaz sim de poder fazer e tem função para isso. Então, aquilo que se fala, não é para ser capacitista. Dá na mão e faz, explica, vai conseguir fazer, entendeu? É da autonomia. Então, o Inspirou, a gente aprende muito com isso, também a gente é muito letrado para isso, de realmente, dá na mão dele, pergunta para ele, pergunta se ele quer fazer, ele quer fazer o quê? Então, quando a gente faz nas escolas, a gente pergunta, quer fazer o quê? E nós tivemos um diretor numa escola que é surdo. Um diretor surdo dirigindo um filme com a gente, olha só. Então, sim, a resposta para isso é sim, é capaz, pode fazer e deve fazer. Entendeu? Todo mundo já é capaz. Exatamente, todo mundo é capaz. Todo mundo é capaz. Uma pergunta para vocês: o que é Poderoso de Material Bruto? É um filme de 15 minutos, certo? Eu vou dar um passo atrás antes. Um roteiro de documentário, fala sobre isso? Fala sobre isso, qual a diferença entre o roteiro de documentário e o de ficção? Olha, o roteiro de documentário, ele não é muito regradinho não. Tipo, a gente tem algumas perguntas que a gente sabe que vai fazer para o personagem, algumas coisinhas assim que a gente vai gravar, mas não é certinho não, na hora a gente pode mudar, né? Quem quebra a cabeça é a diretora que tem que perguntar, e ela tá sentada aqui, atrás da câmera, e ela tem que fazer as perguntas pra quem tá fazendo, então ela tem que quebrar a cabeça com as perguntas que ela tá fazendo. Sim, mas tudo pode mudar na hora. Já no roteiro de ficção, é tudo gravadinho, tudo certinho, a gente pode mudar na hora algumas coisas, mas nada que fuja da narrativa do filme, né? Que é o que a gente está contando. Então, tipo assim, no de ficção tem os planos que a gente usa no filme. Cena 1, cena 2, tá na ordem lá. E ficção tá a história lá. Em ordem, tipo assim, personagem A grita. Personagem A tem que gritar na ficção. No documentário, não necessariamente a personagem A precisa gritar, entendeu? Tudo pode mudar de acordo com a direção ali. Porque... porque... Isso. Exatamente.
Mas aí que tem uma grande questão. Porque como eu não sei, qual a diferença do que vocês... Ai, gente, é só curiosidade minha. Isso aí mesmo. Bom, ali, o que foi apresentado seria um documentário. Isso, né? também é um filme. Que também é um filme. É diferente de reportagem. Eles entenderam qual a diferença do que vocês estão falando. Né? Isso. Ficção é aquele filme que a gente assiste no cinema, que já é mais uma mentira, digamos assim. Tem uma preparação para a pessoa conseguir fazer aquilo. O documentário é mais a experiência de vida da pessoa mesmo. Tanto que ali elas falam relatos pessoais. Na ficção é diferente. A gente cria o que elas vão falar, a gente escreve e aí passam para os atores e aí eles fazem. Entendeu? Se ela tiver que gritar ali, ela tem que gritar. Exatamente. Se tiver que pular, tem que pular, etc. Né? Isso. Desculpa. E qual aquele filme, Palhaço? Milhares do Palhaço é de verdade, não é baseado em real. Baseado em filme real? Isso. Em fatos reais? Ah, sim. É de verdade, não é? Isso. Temos o documentário também, que é tanto documentário ou ficção, pode ser baseado em fatos reais. Entendeu? Sim. Porque às vezes pode ser uma coisa atuada ali. Sim. Porque o ficção, ele usa atores mesmo. Então, o ator vai viver aquele personagem. E tá lá, cena 1, cena 2, cena 3. É tudo fictício, tudo uma mentira ali que o ator vai estar vivendo. O documentário também é um filme, mas os personagens são reais. A gente fala que o pessoal que está no documentário são personagens reais. E qual é a questão que a gente fala sobre valorizar o documentário? Porque são personagens reais, tem outras profissões, não são atores que vão... sou ator, né, posso falar isso também, que vai aprender a falar, como chama a câmera, a posição e tudo mais. A pessoa foi convidada, aceitou falar sobre a vida dela para um filme que vai ficar no mundo para sempre. Então, assim, é uma pesquisa de personagem que é tipo assim, beleza, eu vou fazer um filme sobre neurodivergentes. Nossa, a gente conhece 10, beleza. Mas desses 10, quem vai topar falar em frente a uma câmera? E como que é também a questão da direção, de temporizar a pessoa, porque o roteiro de documentário é só uma página às vezes. Exato. É uma página com perguntas. Então chegar lá tipo, oi, bom dia, tudo bom, como você tá? Tipo, vai aquecendo a pessoa até vir as perguntas. Não é? Então assim, para o material bruto realmente acontecer, material bruto é quando a gente grava tudo, tá? Deu quanto de material bruto, vocês sabem? Acho que umas 2 horas. Quantas horas? 14 horas? Não, foi muitas horas. Eu lembro que eu tava com a câmera na mão, eu já um pássaro passando gravando. Exatamente, tipo assim, são 10, 12 horas de gravação. Isso entre imagens, de entrevistas, isso vai para ilha de edição, no qual todo mundo tem que assistir tudo, anotar o que cada personagem faz. Então o documentário ele é feito na ilha de edição. Então, tipo, vai decidir aonde que vai entrar as cenas e qual fala que vai entrar. Então, por exemplo, aqui no documentário do Flores Invisíveis, tem uma cena que ela se emociona e pergunta para a produção, pode? Isso poderia entrar no filme ou não poderia entrar no filme? Então isso vai de acordo com a narrativa do filme. Também, por exemplo, a gente pode pegar esse documentário e criar uma outra forma com ele, criar uma outra história com o mesmo material. Então assim, o filme documental, ele é um filme que tem que ser mais valorizado nesse gênero também. Ficção, tá na hora lá, tá no roteiro. Cena 1, cena 2, cena 3, você tu bota uma trilha, como você faça. Bota uma trilha, 4, 5 takes ali e foi-se, entendeu? Ali naquele também nos documentários não aparece, não sei se houve também, acredito que sim, para seguir um roteiro de fala, se tinha alguém por trás perguntando ou já estruturou com elas o que elas tinham que falar. Não, é como o André falou, tem alguém atrás da câmera perguntando. Porque não aparece. Não aparece, ela tá atrás da câmera, a isso. pessoa perguntando, né? Apenas as Isso. respostas que elas trazem. Né? É como se fosse aqui agora, né? Tipo, a câmera tá aqui, estamos aqui perguntando pra vocês, sabe? Mesma coisa. Aparece apenas a fala e não a pergunta. No final Isso. do Alma Negra, uma das diretoras fala e dá pra escutar a voz dela, que ela pergunta... Como que é a pergunta? O que seria diferente da sua vida O se que você seria... tivesse descoberto o Ah, sim. É a diretora que falou, que perguntou aquilo. Acho que foi a única coisa também que eu ouvi de externa que delas, né? A fala delas, né? Uhum. Interessante.
Quantos cortes você teve até chegar a esse, você sabe? Não. Tipo, porque às vezes tipo, um filme ele não é feito tipo, no primeiro corte. A gente só assiste até o Faz o terceiro. primeiro corte até o terceiro. Então faz o primeiro corte, assiste, tem que mudar tal coisa. Vai primeiro corte, vai segundo corte. Quem assiste mais a direção deve saber do começo ao fim as falas. Tem que assistir várias vezes, até vai contar uma respiração apenas. Aí eu olhei agora, eu lembrei do Jamil. Mas vocês fazem 14 horas de filme, sei lá, né, de gravação, e aí depois desse montante vocês vão captando aquilo que, né, para fazer um recorte. Exatamente. Quanto mais material, melhor o filme. Pois é, para caber em 15 minutos. Difícil escolher a cena, né? Exatamente, porque dói às vezes, tipo, estamos tão pegados numa cena, tem que cortar. Isso é uma coisa de direção de cinema, isso. Sério? Porque você pode amar muita cena, essa fala é muito importante, mas você vai ver no filme, tá destoando. Aí vai lá, tem que pegar, tem que cortar, tal fala. Isso acontece sempre. Ou é um take, ou é uma fala. Se você vê, tipo, tem muitos filmes aí que diretor, corte do diretor, por exemplo. Que é um filme que pode ter 3 horas, mas o comercial virou 2. Cenas deletadas também. Ele exibir porque a pessoa tá frustrada. Coloca aí pra galera ver essa cena que não foi pro ar, poxa. Entendeu? Mais alguma coisa sobre o Alma Negra e tal? Que a gente trabalhou depois na pós. Que é sempre na pós. A gente fez decupagem. Então, assim. O que é? Decupagem é quando a gente pega o que a gente gravou. Então, tipo assim, os 45 minutos a gente tem que ouvir e escrever o que a pessoa tá falando. Então, assim, demorou muito pra fazer. Como se fosse uma tradução. Isso, como se fosse uma tradução. A legenda. Isso, a gente tem que ouvir segundo por segundo pra escrever certinho o que tá falando. Então, tipo assim, tinham 45 minutos, eram os 45 minutos. Posso fazer uma pergunta? Pode. Com a inteligência artificial, que ela faz basicamente isso, vocês usam esse recurso ou ainda não? Porque Não. a gente não usa inteligência artificial porque tem a função de transcrever. Sim. Só que às vezes transcreve errado. Então a gente põe uma palavra lá, a gente pede para inteligência artificial traduzir o que a pessoa está falando ou transcrever o que a pessoa está falando, mas transcreve errado algumas palavras. Aí tem que ficar assistindo, não tem que você estar assistindo de novo para ver o que está errado. Acaba tendo um Era o tempo retrabalho, que você né? estava fazendo, era o tempo que você ia fazer. Você estava só fazendo manual do que pedir para a inteligência artificial fazer. É isso aí. Alguma pergunta a mais, pessoal? Alguma pergunta? Eu já perguntei de montão. Vocês, hein? Eu também queria ser curiosa. Não, tá certo, isso aí. Tem que fazer mesmo. Não, senão a gente não pode errar. Não tenho ideia. Sério? Não, falamos bastante também, claro. E aí, pessoal, todos esses filmes também, eles vão estar sendo disponíveis na Queroplay, tá bom? Vai estar online também. Então, caso queira indicar para alguém e tudo mais, lá no site do Quero, institutoquero.org, ou no Instagram do Quero, em @institutoquero. Lá vai ter todos os filmes também que gravamos da 2007 até pro ano de 2024, vai estar tudo disponível lá no nosso canal. Tá bom? Aí quero agradecer a vocês sobre isso. Querem falar mais alguma coisa sobre o filme? Não. Deu muito trabalho, entendeu? Valorize o documentário, assistam filmes e, claro, assistam filmes nacionais, pessoal. Assistam filmes brasileiros, porque temos que incentivar mais a nossa cultura local mesmo, tá? E é isso, obrigado, pessoal. Mas quer falar alguma coisa? Com certeza. Isso. Os jovens que estão aí quase se formando, com certeza teremos alguns outros aqui interessados em participar. Com certeza. E aí, como é que funciona, né, para a gente também poder divulgar, para incentivar os jovens a terem essas experiências também? Claro. Vocês querem falar sobre isso? É anual as inscrições para o Quero e são de 16 a 24 anos. 24 Talvez anos. aumente essa idade. Também vai 16 a mais pra... Às vezes muda.
A cada ano vai mudando, a gente vai sentindo a questão dos períodos integrais que está tendo nas escolas, aí estamos adaptando a cada ano. Vai ver que um filme de 14 até tá um ano, o próximo filme apareceu de 15, vamos aumentando as idades. Isso. E aí a gente escreve um formulário lá, e aí se você tiver de acordo com a renda, tem que ser baixa renda também. Escola pública e baixa renda. Escola pública, baixa renda, e tem que estar de acordo com a idade. E aí eles chamam para roda de conversa, que é todo mundo que se inscreveu que estava de acordo vão para lá. E eles vão explicar um pouquinho mais sobre o Queiro. Aí vão fazer algumas mini rodas para conversar, tipo, por que a gente quer estar no Queiro, o último filme que a gente assistiu. São perguntas bem fáceis mesmo. Isso, tipo, só para conhecer a pessoa. O que é som, entendeu? O que é foto? Umas coisas assim. E aí, depois disso, a gente tem que fazer um vídeo pra eles. Em casa, a gente tem, acho que uma semana pra gravar o vídeo. Pode ser coisa pessoal, sei lá, falando sobre você. Olha, pensa no Big Brother. Só não pode aparecer outras pessoas no vídeo, mas pode aparecer bichinho de estimação. E aí a gente manda, e aí depois eles mandam o resultado, se você passou ou não. Isso. Aí todo mês de fevereiro de todo ano. Exatamente. Então todo mês de fevereiro, é de prática, todo mês de fevereiro de todo ano, abre essa listinha para uns 40 jovens entrarem no Queiro. Aí tudo isso que ela disse. Que tem, você se inscreve, vai lá no SESC, geralmente é no SESC isso, tem lá a seletiva, conversa com os jovens, aí depois tem esses desafios, né, de etapas para poder participar, para ter mais chance de entrar. Vocês que estão aqui, né, que participaram tudo mais de um projeto do Queiro, vai lá no campo de inscrição, vai colocar lá, você participou de algum outro projeto? Aí coloca lá, seção Queiro comunidade, Queiro escola, porque o Queiro já entende que você já conhece o Queiro. Aí tem um passinho a mais para poder estar entrando, estar se ingressando. E o Queiro é totalmente gratuito, mesmo assim, mesmo. A gente ganha uniforme, passagem, tem a bolsa auxílio, que eles ganham de R$500 por mês. Tudo que o Queiro pede para nós, os jovens, é o nosso tempo. E tudo é incentivado. Entendeu? Então por isso que é importante a questão de ser baixa renda, escola pública também, para realmente dar oportunidade para esses jovens também, né, que eles podem fazer cinema, não é somente Hollywood e Marvel que faz cinema. Existe um projeto social em Santos que capacita jovens em audiovisual e incentivar o pessoal a contar suas histórias. E aí a gente também tem que convidar para a galera participar aí do documentário como esse. Com certeza, é isso aí. É isso, já tem uma pergunta e pode encerrar por aqui. Alguma coisa mais? Só tá eu falando. Agora sobre cinema, uma coisa sobre cinema, que fala em geral, de algum filme e tal, vai que não sabe alguma curiosidade. Vocês, Alguma coisa na Faceta. Valeu, mas qual o filme preferido de vocês, assim? O que vocês gostam de assistir? De série? Série também é audiovisual também. De série, de filme. Marcelo, O que você gosta? O meu é de. Eu gosto de filme de deficiente. Deficiente e cachorrinho. Cachorrinho? Ah, sim. E deficiente também. Ah, esse aquele filme lá sempre ao seu lado de novo, que passou no... Eu gosto daquele filme que eu acabei de falar. É todo real o filme? Não. Acabei de falar. O Milagre do Paraíso. Já Milagre viu? do Paraíso? Esse não. Eu vou assistir mais Não. Milagre do Paraíso. Que a menina cai da árvore e não morre. Ah, sim, bacana. Uma criança que tem uma história como você uma família muito religiosa. Exatamente. E acho que ela tem 2 filhos, se eu não me engano. Tem. E uma das meninas começa a aparecer uma situação de saúde muito séria. Exatamente. Ela fica entre a vida e a morte, desenganada mesmo pelos médicos. E aí ela volta para casa porque não tem muita coisa mais para se fazer.
só que aquela família tem uma fé muito grande, e a criança entra, sobe numa árvore, é uma árvore que está com podre, os galhos, né, louca, e aí a criança, por um acaso, cai dentro desse negócio, dentro dessa árvore, e ali ela, bem desacordada, ela diz que vê um anjo que vinha buscá-la, etc. Mas aí o anjo conversou com ela e falou que ela tinha que voltar, né? Aí tem uma borboleta que fala com ela, tudo. Ah, que legal. Mas é bem interessante, o filme é bem bonito, assim, sabe? Emocionante também. Mas a nível de cinema, a gente faz tanto tempo que eu preciso ir no cinema. E você? Você tem algum filme preferido, alguma série? Que você gosta de assistir? Eu não assisto filme, eu assisto novela. Novela também, é audiovisual. Qual novela você gosta mais assim, sua preferida assim, desses anos? A Brasil. Ah, Brasil? Não, Brasil. Brasil. E eu vejo acho que os outros filmes. Acho que é os acho que é Mas você está assistindo alguma novela agora, gente? no Globoplay. Globoplay? No aplicativo do Globoplay. Sim. E o filme, eu vejo aquele médico que é especial, que eu não sei o nome. Porque ele monta quebra-cabeça. Que eu não entendo nada, mas ainda Esse ator é muito bom. ele fala que tem. Ele fala que mexe com o corpo humano, alguma coisa assim. Eu assisto ele. Ah, é bacana isso. Esse ator é muito bom, sou muito fã dele, cara. Ele fez uma série do Bates Motel, que é uma série da Psicose, aquele filme clássico lá do chuveiro, na facada. Ele é muito bom. E ele faz ele é o garotinho da Fantástica Fábrica de Chocolate, lá de 2005. Muito bom também. E o outro amigo ali? Ele gosta muito do filme do Homem de Ferro. Homem de Ferro é a Marvel, também é o meu preferido. Meu preferido. Meu preferido é o 3. E o seu? Homem de Ferro 3. Homem de Ferro 2, Homem de Ferro 1. Nossa, bateu as opiniões. O 3 você não gosta do 3? Eu adoro o 3. E de Marvel, o que mais você gosta de Marvel? Pantera Negra também? Bom, eu sempre vejo O Invencível Homem de Ferro. Outro filme de super-herói não? É só Homem de Ferro? Invencível também? Nem os Vingadores? Todo mundo junto? Capitão América? Assisto também o Incrível Hulk. Incrível Hulk também, eu gosto bastante. Como será Tem Brasil que ele participando. ficou verde, hein? Você tem que saber como é que ele ficou verde? Como ele ficou verde? Vamos ver se sabe mesmo. Como ele ficou verde? O Hulk. Ele ficou zangado. Sim. E Batman, a DC lá, né? Tem a Marvel e a DC. É só a Marvel mesmo, só Homem de Ferro? Batman. Qual os outros fazem assim, eu sou da Marvel. Eu também sou da Eu sou da Marvel, não tem como, sou da Marvel também. Bom, eu Super-Homem. assisto também Transformers. Transformers eu gosto muito. Eu quero muito o robô do Bumblebee. Isso, Bumblebee, cara. Quem já viu o filme do Bumblebee? Olha, é muito bom o Transformers, cara. É muito bom. Como fosse a identidade, pô. Não, quando ele morre, vamos se inscrever. Quando acabar o bicho. Vamos continuar ali. Pode? Eles fazem vou fazer uma pergunta. Sempre me perguntam, eu falei, eu não sei responder isso aí exatamente. Eles perguntam muito assim, como é que é a questão da dublagem. Ah, sim, eu sou dublador também. Como é a questão da dublagem? Tá, a dublagem é questão do português mesmo, né? De dublar o filme. Ah, sim, vamos usar. Sincronizar a imagem com a fala. Enfim, sou dublador também, sou dublador também, e é muito difícil, porque assim, a gente só vai pro estúdio, né, tem lá um filme já pronto já, no qual é separado. Então assim, se você tem um personagem,
você vai dublar todas as cenas daquele personagem. E a gente não recebe o roteiro antes, é só na hora, porque é confidencial, porque o filme não estreou ainda. Então você só vai ver as suas cenas. Então assim, você não sabe o que está acontecendo no filme. Então tem um diretor, técnico de som, são 2 pessoas dentro do estúdio, um estúdio fechado, a televisão e o texto lá. E só tem tipo assim, 3 chances. Um você assiste, um você treina e outro você já grava já. E assim, você tem que olhar para a boca do personagem, olhar para o texto e fazer a atuação, fazer as tentativas para ver até que o diretor fique satisfeito também. Então tem uma direção também. E para sincronizar, quem faz isso é o editor também. E o diretor tem um diretor olhando a gravação, ouvindo a sua voz também e vai verificar bem na hora mesmo se vai encaixar, enquanto o técnico de som está gravando lá do microfone. Caso dê alguma coisa errada na gravação, o dublador tem que ir lá no estúdio e refazer novamente, porque o controle de qualidade não aceitou. Então, como escolhem as vozes também? O diretor vai receber o projeto e vai começar a escalar cada ator para aquela voz. Então, dubladores também são atores. Então, chegar lá no estúdio, ver o texto, né, são anéis, né, cada frasinha separada, e o diretor vai falar, ó, essa cena, o personagem está um pouco mais zangado. Então, vamos lá, assiste a cena. Ou seja, estamos com fone de ouvido, só de um lado, ouvindo o áudio original. Às vezes é inglês, às vezes é alemão, japonês, que é mais difícil de dublar, ou até mesmo português. Acontece. Então, vamos lá, aí estamos lá só com... O filme está sem som, tá aqui no nosso ouvido e um time code na tela, né, que é o tempo lá. Aí estamos aqui, ó. Não, fulano, não faz isso não! Não! Cortou? Não foi bom? De novo, um pouco mais alto. Aumenta mais o volume, beleza. Take 2, volta a cena e vamos lá, gravando até que dá certo. Aí dublagem é isso. E dublagem também é acessibilidade, então defendo a dublagem. E me diz uma coisa, de repente o dublador está lá na metade da metade do filme e ele fica doente. Como é que é feito isso, esse processo? Então, o que acontece? Tudo é gravado no mesmo dia. Tudo no mesmo dia. Então assim, às vezes é o protagonista, ele vai ficar 2 horas no estúdio para gravar o filme, todas as cenas dele. Então assim, às vezes acontece controle de qualidade. Você tem que retomar para regravar o filme, vai ter que esperar ele melhorar da doença, poder gravar a voz dele novamente. Porque dublador, ele é contra a inteligência artificial. Dublagem viva. Temos um programa também que se chama Dublagem Viva, que é sobre também a gente regulamentar a inteligência artificial, porque estão usando as vozes dos dubladores e é um emprego, né? É um sustento, porque não fica legal, não tem aquela coisa de aquele manejo. E a dublagem brasileira é a melhor do mundo. Nós temos uma tremenda personalidade na dublagem. Então, dublador é contra inteligência artificial. Temos várias regulamentações, várias assembleias sobre isso, em São Paulo também, no Rio de Janeiro. Estamos aí para ter a dublagem viva, né? Teve um aluno que perguntou isso pra mim, se ia cair a profissão por causa da... Então, está indo, mas assim, tem muito filme também que está sendo lançado com a inteligência artificial, mas não é a mesma coisa. Perde o brilho da coisa, perde o brilho, não é aquilo, a essência. Fica feio, fica horrível. Então assim, a empresa quer pagar barato, mas aí mete pau, né? Não gosta, não vai assistir, perde audiência. Então já tem 2 filmes, já tem o que a gente sabe, que usou a inteligência artificial e agora mandou os dubladores dublar, porque não gostou do resultado. Então assim, o próprio público ainda está defendendo os dubladores com isso. Porque dublagem brasileira, gente, pô, melhor do mundo, não tem como. O William Briggs também, poxa, sem a atuação dele lá, né? Não é possível isso. É a mesma coisa, assim, quando faz a cena, por exemplo, externa, né? Tipo da cena externa. Naquele momento, a cena que vocês precisam gravar não pode ter o tempo ruim. E aí fica um mês chovendo. Como é que vocês resolvem essa situação? Aquele momento, né? Colocou vocês Mudaram a locação. Oi? Mudaram a locação.
Muda de Ai, lugar. muda. Muda de locação. Muda de locação, já falou sobre isso? A gente não pode Mas aí já não tá no processo. Não podemos perder a diária. E aí tá no processo. Aí tem que mudar a locação, tem que mudar, adaptar o roteiro também. Tipo, vamos ter que assumir a chuva. Temos que assumir a chuva. Se tiver que ser uma cena na praia e começa a chover durante uma semana, tem que mudar. Tem que, aí nesse caso tem Também não que. utiliza a tecnologia. Não. Aí às vezes tem que realmente ter que adiar a gravação. Aí todo mundo tem que mexer na agenda. Ano Eu achei que passado, fazer isso podia Teve usar. isso. ano passado, na ficção que fizeram, eles gravaram um roteiro, tipo, no verão. Foi no verão? Não. Eles escreveram no verão. No verão, tipo, ia se passar no verão. Só que quando eles foram gravar, Era julho. era julho, Era era julho, era frio. frio. E os personagens estavam na praia, tava de biquíni, tinha que entrar No no mar. mar gelado. E assim, não tinha o que fazer, eles tinham que gravar naquele dia, ia ter que assumir o céu nublado. As fotos de making off é que teve uma coisa de cor no filme, né? Que colocaram, mudou a cor do filme, que parece que é verão, uma coisa mais quente ali. Mas as fotos de making off, a galera de casaco. De casaco. E os atores lá, tipo, Verão Santos, tipo, Verão Santos lá. Aí fica, nossa, que cruel, gente. Mas assim, é assim também. Nossa. Acontece, porque tem muito filme que isso acontece, como a Nathaniel falou, não podemos perder a diária. Então tem muito filme que é tipo a adaptação de livro, que às vezes tem que mudar a locação. Tem um filme chamado A Culpa é das Estrelas. Já vi ali. Exatamente, aí tem uma cena que eles estão num restaurante e tal, mas no livro essa cena é num parque. Essa cena da conversa deles é num parque, mas no dia da gravação começou a nevar. Começou a dar um vento, friaca e tal. Aí correndo, pegaram da locação, conseguiram um restaurante lá, fecharam tudo, que é verão que se passa. Fecharam tudo o restaurante, você vê, tipo, é totalmente interna aquela gravação, porque não tinha como gravar no parque. Aí adaptaram o roteiro. Aí os fãs do livro vão lá e falam, mas essa cena não é tal coisa, mas tipo, iam perder, sei lá, quase 5 mil reais de diária pra ter que gravar uma cena de um parque. Vamos atualizar aqui, sabe? Então por isso que a pré-produção é pra isso, é pra saber se vai chover e tal. Pô, se chover, eu sim, né? Se chover, como é que vai ser? Por isso que eu detesto fazer cena externa de filme. E no meu videoclipe que eu fiz ano passado, fiz promessa para que não chovesse. E agora eu fiz pra isso. Para que não chovesse, não choveu, mas tive que pagar a promessa. Subir, descer o Monte Serra 3 vezes na escadaria. Nossa. Mas 2 dias antes tinha chovido mó chuva, chegou no dia da gravação, mó solzão. Falei, gente, nunca mais. Já foi todo meu débito de promessa, já foi aqui. Eu fiz isso na nossa gravação. Fez uma... O Monte Serra também? Não, eu falei. Nossa, eu falei agora. A gente tava gravando. A gente tava gravando, aí a mulher colocou a música. Antes disso, eu tinha falado alguma coisa que. Se tal coisa acontecesse, a nuvem ia sair da frente a do gente sol. precisava do sol. E a nuvem estava bem na frente, a gente não conseguia gravar por conta da nuvem. E aí ele começou a dançar, falou, a nuvem vai sair dali. E realmente saiu. E a gente conseguiu gravar. Então acontece muito isso, a gente usa todas as festas para que dê certo, entendeu? É um oxalá, um axé, um amém, para que dê certo, mas que dê certo a gravação. Porque tipo, é uma ansiedade, até o dia da gravação é uma ansiedade. É uma ansiedade. Porque a Fontaria do Lejado também tudo acontece também, né? Sim, teve passeio na escola. Nossa, E eu verdade. lembro que dia de gravação a Camille, que é a produtora deles, ela manda, bom dia pessoal, está sol. Ou seja, dia de gravação, alegria, está sol, não vamos ter chuva. Sim, na nossa diária na Frontaria teve uma excursão de escola lá, então a gente ficou acho que 1 hora sem fazer nada por conta das crianças que estavam ali no set. E eles só estavam descansando mesmo, eles podiam usar. Eles só descansaram. Mas a gente já tinha adiantado tudo, É, então, então a gente tava com horas adiantadas. Sim, tanto que depois a gente começou a dançar lá, a gente teve muito tempo livre. A gente tava esperando as pessoas chegar, tá? É verdade. Tava esperando a Rafa. E na primeira diária, que foi no
Procomum. No Procomum, Na uma 777. mulher, a gente tinha montado já tudo, as câmeras, equipamentos, onde a Laila ia sentar, que ela tá num fundo assim com prateleira cheia de coisa. E uma mulher botou músicas no centro Muito da alto. Disney, que não pode, que dá processo. E ela botou no último na intenção de atrapalhar a gente mesmo, porque ela tava ignorando a gente quando a gente foi pedir pra abaixar. E ela fez de propósito. E aí a gente falou, quer saber? Vamos mudar ali pra sala A gente teve que mudar a de locação. produção do Procomum. A gente foi, mudou tudo e ficou melhor. E aí na hora que a gente foi pra lá, montou tudo, a mulher desligou o som e aí ela veio olhar pra ver se a gente ia sair. Sim. Acontece nas má-fés mesmo. Acontece. Acontece. Muito no centro também, do tipo, a galera sabe que vai ter gravação, bota o carro de som lá, pra extorquir a galera mesmo, sabe? Pra dar dinheiro pra poder parar o som, sabe? Acontece essa muita má-fé também. E esses espaços são espaços abertos, né? Isso. Para conseguir gravar em Santos, nesses espaços que são públicos de Santos, temos um órgão chamado Santos Film Commission, que é aqui de Santos também, no qual você manda autorização solicitando para gravar em tal praça, em tal ponto de ônibus. Então é um órgão que facilita. Então, tipo assim, vai saber que nesse ponto vai estar desativado por 2 horas porque vai ter uma gravação nesse ponto de ônibus. Então eu não posso lá, tipo, gravar aqui no meio da rua, parar a rua, sem a autorização da Santos Film Commission. Mas não tinha muito o que fazer no Procomum, porque o Procomum é do lado das casas. Então ela fez de propósito. Ela tava tipo na casa dela, só que o som era alto e a gente escutava ela falando, entendeu? Acontece de vocês fazerem algum tipo de gravação, no caso da praia, por exemplo, e o sujeito não sabe nadar, tem medo de como fala, de entrar. Tudo bem, já encerrou aqui já praticamente. Aí, por exemplo, da pessoa não saber nadar e ter que entrar na água, isso eu já... Prazer. Assim, vai muito da conversa e da pessoa estar disposta a fazer. Vai muito da pessoa estar disposta a fazer, ela como ator, entender que tem cenas que ela vai ao extremo e tem atores que se dedicam mesmo. Tanto, o exemplo, o Leonardo DiCaprio, ele faz um filme, ele realmente entra dentro ele não tomou banho, inclusive para ficar com o cheiro do personagem, entrou dentro da pele de um bicho morto lá. É o Expresso, né? Regresso? Regresso. Eles vão do extremo. Então, se eu sou ator, eu, por exemplo, tenho medo de elevador, mas eu tive que pegar elevador. Eu tenho medo de escada rolante também, mas eu vou na escada rolante do shopping. Então, são coisas que a gente tem que fazer para facilitar. Assim, eu fazer teatro e eu já atuei no espetáculo. O espetáculo é um momento que você mostra que você aprendeu. Então, eu fui a principal. E eu tinha que ser a noiva, e eu tinha vergonha, e eu tinha que ir na frente do palco, eu tinha que falar, eu tinha que fazer aquilo. Então você tem que ir. E vai muito da conversa do diretor com o personagem, porque tem um momento que eles têm aquela conversa, vai tipo, vamos falando, você vai atuar agora, eu vou falando com você, e tem aquela conversa pra ser mais calmo na hora de gravar, tá tudo certo. Então tem um momento de conversa com o diretor pra ele falar como vai ser, tem aquelas rodas para fazer um desenvolvimento mais legal, para deixar a pessoa mais calma na hora de fazer, para dar tudo certo. E também não é um despreparo também, é avisado, tem que ter ator e atriz que saibam nadar, tá bom? Vai ter uma cena de nada no filme, vai ter uma cena que vai ser tal coisa, você tem medo disso? Medo de altura? Então não serve o perfil. Que nem o filme de ontem, do Chamangana, a atriz ela não fumava, ela teve que fumar pra cena. Mas também isso depende da cena. Depende da cena. Mas eu falo assim, em caso das pessoas terem medo de, tem que pular. Isso sim, ela vai jogar a pessoa do prédio. Mas por exemplo, eu tenho medo de altura. Se eu tivesse que fazer alguma coisa em lugares altos, eu acho que não ia ser tão natural, não ia, sabe? Eu ia demonstrar que eu estava fazendo, mas... É que às vezes vem um
ator que ele faz tudo, é um brinde, né? Quando ele sabe fazer tudo. Quando ele faz parkour, faz isso, faz aquilo. Mas às vezes tem caso de dublê. A única pessoa que eu conheço, que eu sei que não tem dublê, é o Jack Chan, que o cara, ele é nível extremo. Tanto que teve um filme que ele quebrou o braço, mas ele continuou a cena. O Tom Cruise, ele pilota avião, helicóptero. Tem caso mesmo, quebrou machucou a mão. Machucou a mão, passou 12 a mão na anos, cara da 12 anos de mulher. escravidão, esse filme. Que ele bate assim a mão e quebrou o copo. E cortou a mão e continua a cena. Com a mão puxando, né? Caramba, não sei também, eu assisti esse filme. É uma cena que tá na casa lá que ele quebra o copo assim, aí tipo. A mulher até Ele fica assim, ó. Ele fica assim, ó. A mulher se assusta Ele continua a cena. A Missão Impossível, que eu esqueço o ator. Tom Cruise. Missão Impossível, esqueci. Tom Cruise? Tom Cruise. É ele que faz todas as cenas também que falaram. Já ouvi sobre isso. É ele que faz todas as cenas, inclusive de pular nas coisas. Foi incrível. E me diz uma coisa, para os nossos jovens, né, para o nosso público, qual a orientação que você daria de qualificação para eles? Para esse tipo de trabalho? Qualificação, mas tipo, de qual função que eles poderiam fazer? Assim, quais qualificações que eles podiam estar se preparando ainda melhor aí para Fazer os cursos de cinema, isso? Com certeza é começar com os cursos online, primeiramente, para saber o que cada área faz. Então, assim, tem muito curso que é o nome da barca, né, que vocês fazem também? AV Makers também. E tem muito curso que é a Fábrica de Cultura de Santos, tanto com a Universidade Municipal, que é qual é o nome do laboratório? Vai abrir um aí, que é de cinema também, que é a Universidade Municipal. Então, fazer os cursos para poder saber qual área que se identifica mais. Que são muitas funções que nós falamos aqui. Direção de fotografia, a produção, tudo mais, assim. Então, a gente recomenda que nem o Queiro. O Queiro, ele chega, aprende todas as funções, para depois a gente seguir numa profissional, posso falar assim. Então, em 2013, 2014, eu fiz todas as funções. E aí, hoje em dia, você está no ramo de produção. Mas eu aprendi como fazer edição, fazer maquiagem, fotografia também e tal. Vocês têm a mesma coisa? Todas as funções, estão seguindo qual área vocês agora? Ou estão descobrindo ainda? Descobrindo. Tá descobrindo ainda? Tudo. Tô experimentando tudo. Não, eu quero direção de arte. É isso, entendeu? Fez fotografia, não quer seguir arte, entendeu? Então, assim, quem gosta de arte, então, assim, é basicamente o perfil. Então, para se qualificar mesmo, é isso. Faz um curso, aprende as funções também para saber qual demanda é, que nem assim, arte é muita coisa. Eu comecei com arte, quando fiz arte, eu pensei que fosse que nem teatro. Mas teatro quer fazer um quarto, uma cama, um abajur, ótimo, já é um quarto. Cinema não, cinema você tem que montar o quarto do zero às vezes. Aí consegue a cama, o lençol, a cor do lençol, entendeu? Vai ter o Pikachu, não vai ter o Pikachu, sabe? O pijama. Aí fica, não, muita coisa. Muita coisa. Não, e minha prima é diretora de arte lá em São Paulo, ela fez Paulo Vittar, já uma parte de coisa aí da vida. Aí eu fico, como tu consegue? Como tu consegue? Então eu colocou uma taça pra quebrar a taça, pra colar a taça, porque o bagulho tinha um bagulho de polvo. Eu falei, não é pra mim não. Então é isso, sabe? Tipo, quer arte? Mas arte é isso aqui, entendeu? Fotografia, tem uma hora que bate ansiedade, não faz nada, vai trabalhar só no dia. Edição, tem edição pegar todo o material e você estava na gravação, né? Faltou cena, como você se vira com isso? Como você vai cortar isso, entendeu? Então é isso, e claro, depois tem faculdades também, tem o Queiro também, que dá as qualificações, mas o bom é que aqui em Santos tem muito cursos agora que tem e estão chegando sobre essas capacitações de cinema, não só o Queiro. Então, porque a gente quer orientar eles, né? Não só o Queiro, Teatro Municipal faz, a Fábrica de Cultura lá em frente à rodoviária faz também, lá tem curso de robótica também, várias coisas técnicas mesmo. Então, eles têm muita curiosidade na questão técnica do fazer mesmo, né? Então, como que se faz essa produção, por exemplo, iluminação para ir para fotografar, para filmar, né? Então, para fazer todas essas práticas que vocês fazem para trazer pronto para a sociedade, né? Esse material aí que é muito rico.
mas assim, como é que eles, né, como é que você focou a luz, então eles vão ter, com certeza a turma da tarde vai ter assim, essas curiosidades, porque eu já vi gente dizendo que quer fazer, quer ser ator, quer não sei o que. Eles vão... Já, assim, sabe, vocês vão ouvir bastante isso da turma que vai vir no período da tarde com essas curiosidades. Ai, que bom, ótimo, estamos aqui para isso, né? Eles estão muito tecnologia, como é que ligar, então eles querem ter essa noção mesmo, né? De fazer, dessa produção mesmo, entendeu? Com certeza eles vão estar fazendo isso também. Ah, bom. E é isso, mais alguma pergunta, umas curiosidades? Não tirei já. Muito bom, gente. Obrigado, gente. Vamos falando aí, ó.